Olá, pessoal! O assunto dessa unidade será as regras de diferenciação e sua utilização na análise estática comparativa. Veremos agora como usar as regras para obter as derivadas das funções. Vamos relembrar um pouco do que vimos até agora. O principal objetivo dessa disciplina é aprendermos a fazer análise estática comparativa e análise dinâmica. Na primeira aula, usamos o exemplo do mercado de trigo americano e aprendemos duas formas diferentes de fazer a análise estática comparativa. Uma delas é fazer a análise estática em diferentes conjuntos de equilíbrio e comparar os resultados. A outra é utilizar a ferramenta gráfica. As duas servem ao nosso objetivo de fazer a análise estática comparativa. O que estamos buscando é uma forma mais fácil, direta e geral de realizar a análise. Na análise estática comparativa, analisamos a variação causada na relação de equilíbrio pela alteração em algum argumento do modelo. Como já vimos, as relações de equilíbrio são funções, como a função geral aqui apresentada por y igual a f de x. Vimos também que podemos calcular a taxa de variação média e a taxa de variação instantânea de funções, com o quociente de diferenças e pela derivada, respectivamente. Resumindo, podemos fazer a análise estática comparativa calculando a derivada da relação de equilíbrio ou de qualquer outra função de interesse. No entanto, para calcular a derivada de uma função, não precisamos calcular o quociente de diferenças e então calcular seu limite quando a variação de x, o ΔX, tende a zero. O processo de obtenção da derivada de uma função é chamado de diferenciação, e podemos usar as regras de diferenciação para encontrar a derivada mais facilmente. Conhecendo o tipo de função e usando as regras de diferenciação, podemos estabelecer como se dá a taxa de variação de y em resposta a x. Nessa aula, trataremos das regras de diferenciação para uma função de uma variável. Quando temos apenas uma função de apenas uma variável, como y igual a f de x, ela pode assumir os formatos de uma função constante, onde o valor de y não depende do valor de x, de uma função potência, onde x está elevado a alguma potência n, ou de uma função potência com uma constante multiplicativa, onde x elevado a n é multiplicado por uma constante c. As regras de diferenciação dessas funções podem ser consideradas as mais importantes, pois, como veremos, as demais regras são artifícios para separar funções maiores até podermos aplicar essas regras mais simples. Iniciaremos com a regra da função constante, que estabelece que se a função é y igual a uma constante k, sua derivada será zero. Observe que existem várias formas de indicar que se está calculando a derivada de uma função, nesse caso em relação a x. Sendo as mais comuns indicar o cálculo da derivada com dy dividido por dx ou f' de x. Vejamos o exemplo de uma função de custo fixo. O custo fixo é igual a 1.200 e independe do volume produzido. Observe o comportamento do gráfico. Usando a regra da função constante, calculamos que a derivada da função custo fixo é zero. Em outras palavras, para qualquer volume de produção, o custo fixo aumentará em R$ 0 se a produção aumentar. Lembre-se da correspondência geométrica da derivada. Ela é a inclinação da curva em um determinado ponto. Como a curva de custo fixo, na verdade, é uma reta, a inclinação é zero em qualquer ponto de produção. Já a regra da função potência estabelece que se a função tem a forma de y igual a x elevado a uma potência n, sua derivada será n vezes x elevado a n menos 1, ou seja, o expoente n passa a multiplicar a potência e subtraímos 1 do expoente. Vejamos um exemplo. A função y igual a x ao cubo é uma função potência. Ao aplicar a regra da função potência para calcular a derivada, o expoente 3 passa a multiplicar a potência e subtraímos 1 do expoente. Com isso, a derivada será f' de x igual a 3x ao quadrado. Agora podemos calcular a resposta de y a variações em x em qualquer ponto da função. Vamos aproximar o gráfico e calcular a inclinação da curva nos pontos x igual a 1 e x igual a 2. Para isso, basta substituir os valores de x na derivada que acabamos de calcular. No ponto em que x é igual a 1, a derivada é igual a 3,
isso quer dizer que a inclinação da curva nesse ponto é 3. Ou ainda, que se aumentarmos o valor de x nesse ponto, isso causará um aumento de 3 unidades em y para cada unidade que aumentarmos em x. Já no ponto x igual a 2, a derivada é igual a 12. Isso quer dizer que a inclinação da curva nesse ponto é 12. Ou ainda, que se aumentarmos o valor de x nesse ponto, isso causará um aumento de 12 unidades em y para cada unidade que aumentarmos em x. Vamos fazer um teste. No ponto em que x é igual a 1, aumentamos x de 1 para 1,1. E a resposta em y foi de 1 para 1,3. Nesse caso, aumentamos x em 0,1 e a resposta em y foi 0,3. Ou seja, para cada unidade de aumento em x, o y aumentou 3 unidades, como mostra a derivada nesse ponto. Já no ponto em que x é igual a 2, aumentamos x de 2 para 2,1. E a resposta em y foi de 8 para 9,2. Nesse caso, aumentamos x em 0,1 e a resposta em y foi aumento em x. O y ativa. A novidade é que uma constante c multiplica a função potência. Em relação à derivada da função potência, na derivada da constante multiplicativa, apenas mantemos a constante multiplicativa, ou seja, a derivada será n vezes c vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, o expoente passa a multiplicar a constante e a potência, e subtraímos 1 do expoente. Vejamos um exemplo. A função y igual a 4x ao cubo é uma função potência com uma constante multiplicativa, nesse caso, o 4. Ao aplicar a regra da constante multiplicativa para calcular a derivada, o expoente 3 passa a multiplicar a constante multiplicativa e, consequentemente, a potência. E subtraímos 1 do expoente. Com isso, a derivada será f' de x igual a 12x ao quadrado. Agora, podemos calcular a resposta de y a variações em x em qualquer ponto da função. Vamos aproximar o gráfico e calcular a inclinação da curva nos pontos x igual a 8 e x igual a 9. Para isso, basta substituir os valores de x na derivada que acabamos de calcular. No ponto em que x é igual a 8, a derivada é igual a 768. Isso quer dizer que a inclinação da curva nesse ponto é 768. Ou ainda que se aumentarmos o valor de x nesse ponto, isso causará um aumento de 768 unidades em y para cada unidade que aumentarmos em x. Já no ponto em que x é igual a 9, a derivada é igual a 972. Isso quer dizer que a inclinação da curva nesse ponto é 972. Ou ainda que se aumentarmos o valor de x nesse ponto, isso causará um aumento de 972 unidades em y para cada unidade que aumentarmos em x. Vamos fazer outro teste. No ponto em que x é igual a 8, aumentamos x de 8 para 8,01 e a resposta em y foi de 2048 para 2055,68. Nesse caso, aumentamos x em 0,01 e a resposta em y foi 7,68. Ou seja, para cada unidade de aumento em x, o y aumentou 768 unidades. Já no ponto em que x é igual a 9, aumentamos x de 9 para 9,01. E a resposta em y foi de 2.916 para 2.925,72. Nesse caso, aumentamos x em 0,01 e a resposta em y foi 9,72. Ou seja, para cada unidade de aumento em x, o y aumentou 972 unidades. A mesma informação gerada pela derivada. Essas, portanto, são as regras de diferenciação para uma função de apenas uma variável. Consulte o livro e as notas de aula para maiores detalhes. Como próxima atividade, temos o questionário 8 e até a próxima aula.